Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Obrigado aos 267 amigos que se inscreveram no meu canal. Peço que continue fazendo o mesmo, passe para um amigo, faça com que meu canal cresça cada vez mais. Muito obrigado, estou muito feliz por isso. Bom, dando continuidade ao nossa série, né, Leitura da Constituição, eu aqui só quero complementar o vídeo passado, que foi o seguinte, que eu esqueci, através da emenda constitucional 109 de 2021, foi inserido mais um inciso no artigo 50, artigo 49, que diz o seguinte, né? Decretar o estado de calamidade pública no âmbito nacional previsto nos artigos 67 e tal. Ou seja, o seguinte, isso foi decorrência da pandemia, né? O Congresso fez uma alteração constitucional, dando poder ao Congresso Nacional de decretar o estado de calamidade pública. Isso é muito importante, né? Porque quando veio a pandemia, quem tem competência? Quem tinha competência? Aí fizeram uma reforma na Constituição atribuindo ao Congresso Nacional, né, a competência para decretar estado de calamidade pública, para não ficar Bolsonaro dizendo que não trabalhou porque a culpa foi do STF, que não foi, o STF não atrapalhou o Bolsonaro. Vamos lá. Agora eu vou entrar diretamente na Câmara dos Deputados, até que eu estava falando do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a junção, né, é a soma, é a união das casas, do Senado e da Câmara, dá o nome do Congresso Nacional. Nós estávamos falando sobre competência do Congresso Nacional. Agora eu vou falar da Câmara, depois a gente vai falar do Senado e assim sucessivamente, de forma das leis e cumprir. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificativa adequada. Isso é fundamental importância, que o Congresso, a Câmara, pode convocar o ministro de Estado, pode convocar o secretário da Receita Federal, pode convocar o presidente do Banco Central para dar explicações, né, ao povo, porque a Câmara Federal é a casa do povo, é a representação do povo, sobre um determinado assunto, por exemplo, uma desvalorização excessiva da moeda, um aumento excessivo do dólar, a dificuldade, a insistência de não diminuir o imposto de importação sobre determinado produto, para que o mercado interno se equilibre, tudo isso ele tem uma questão de vacinação, lá do Ministério da Saúde não quer vacinar, ele tem que chamar para dizer por que você não está comprando vacina, e é porque tem que dar explicação, porque no setor público tudo tem que ser transparente, né? Não se pode esperar do poder público segredo, tá, gente? Segredo é uma coisa que não existe no setor público. Tudo no setor público tem que ser transparente. Só o presidente Bolsonaro é que resolveu decretar de 100 anos certos segredos, que isso é uma aberração. Como falei num vídeo desse, deixaram o presidente Bolsonaro fazer o que ele queria. Não chamaram a atenção dele e ele fez. Agora o governo dele já chegou ao fim, tudo bem, está chegando ao fim, mas o presidente Bolsonaro pecou por isso. Parece que ele trabalhava com raiva e dizia, eu vou decretar segredo para as pessoas que visitam minha esposa, os pastores. Não, gente, não tem nada a ver, tem que ser transparente. Tudo no setor público é transparência, né? Não pode ter segredo no setor público. Então, se o deputado federal lá, ele vê que o ministro, o secretário, alguma coisa, tá, ele chama para dar explicações. Porque, afinal de contas, a única pessoa que não vai ser convocada é o presidente da República. Porque se a Câmara dos Deputados convocar o presidente da República, ou o Senado Federal convocar o presidente da República, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele está desrespeitando a harmonia dos poderes. Agora, ministro que é abaixo do presidente, secretário, assim, eles podem, entendeu? É uma questão de hierarquia. Não se chama o presidente da República. Outra coisa, se discutiu muito, não tem nada a ver, mas vale um exemplo aqui, na época da CPI da Covid-19, que o governo Bolsonaro queria que investigasse os governadores. Você viu aqueles senadores lá que, porque não convocaram o senador, tem que chamar os governadores, tem que chamar. Gente, não é competência do Senado investigar os governadores. Quem tem competência para investigar os governadores são as assembleias legislativas. O Senado Federal não pode convocar um governador para depor lá em Brasília. Agora, as Assembleias Legislativas que criam CPI e investigam os atos do governador, né? Isso é uma questão
que o povo não entrou e o Bolsonaro insistiu, não, porque tem que convocar os governadores. Não, os governadores não tem nada a ver. A CPI da Covid tinha que investigar atos do presidente da República e atos do ministro da Saúde. O que aconteceu de errado com os governadores era a competência da Assembleia Legislativa. Tá? Então, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados ou a qualquer livremente. Eu quero ir à Câmara dizer o que estou fazendo, qual é o meu ministério, qual o meu projeto, isso tudo ele pode fazer. O ministro de Estado ele pode fazer. Então você vê como tem uma democracia. Ele é convocado, mas ao mesmo tempo é permitido que ele altamente se vá lá. E se fosse ministro, toda semana eu estava na Câmara dizendo o que estou fazendo, o que vou fazer, porque quanto mais transparência, quanto mais divulgação, melhor. A administração pública é para o povo, é do povo para o povo. Né? A administração pública não pode ser para padrinhamentos, né? Para companheiros, para amigos. A administração pública é para o povo brasileiro. O dinheiro da nação, a gente vive numa república, chama-se res pública. Tudo que se gasta, tudo que se apura na presidência da República é do povo, não é do presidente. Ele tem a obrigação de dizer cada centavo que entra e cada centavo que sai. Não é decretar segredo nisso não, entendeu? A Câmara dos Deputados, agora vou entrar na competência da Câmara dos Deputados, né? Compete privativamente, é mais uma atribuição privativa, não pode ter interferência nem do Senado, nem do presidente da República, nem do presidente do Supremo Tribunal Federal. É atribuição exclusiva da Câmara dos Deputados. Autorizar por 2/3 dos membros a instauração do processo contra o presidente da República, o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Isso é o chamado processo de impeachment. A Câmara autoriza e o Senado julga, né? Isso é fundamental. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados no Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Vamos imaginar que a sessão legislativa será aberta no dia 1º de fevereiro, ou dia 2 de fevereiro de 2023. 60 dias depois, o presidente da República não apresente relatório das contas de 2022. A Câmara vai automaticamente entrar e dizer, eu quero ver as contas. É evidente que o presidente Bolsonaro vai apresentar isso no prazo certo. Ele não é louco, né, de não apresentar as contas. Né? Mas se o presidente não faz, aí a Câmara dos Deputados tem a obrigação de ir lá e dizer, me dá as contas que a gente quer avaliar, a gente quer prestar conta do que você gastou, do que você arrecadou, entendeu? Do que você fez. Elaborar o seu regimento interno. O regimento interno é como funciona a Câmara, né? Como funcionam as sessões legislativas, os debates, né? O métier, assim, incorpore o que funciona no dia a dia, né? Interna corporis, como eles chamam, né? Ela vai dispor sobre a organização, funcionamento de polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, porque tem uma polícia específica, né, da polícia da Câmara Federal. Tem um policial lá, ele nem faz parte do presidente da República, nem dos governadores. A polícia da Câmara é uma polícia específica. Policiais que têm autoridade na Câmara. A competência deles é a organização da ordem, né, a disciplina política da polícia dentro do interno da Câmara. Tá? Então isso é que acontece. Eleger os membros do Conselho da República e nos termos do artigo 89, tá, gente? Então, membros do Conselho da República, o Conselho da República são eleitos membros, cidadãos comuns, né, do dia a dia, pode ser eu, pode ser você, e também o vice-presidente da República, o presidente do Senado, são pessoas que vão ter o Conselho da República. Em algum momento, o presidente da República, para tomar certas decisões, ele tem que ouvir o Conselho da República. Se o Conselho da República, por exemplo, intervenção num determinado estado, ele está uma desarmonia no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, aí o governo federal tem que decretar intervenção no estado do Rio, tem que decretar intervenção no estado de Pernambuco, aí ele precisa de ouvir o Conselho da República, ok? Aí nós agora vamos entrar no competência do Senado. A competência do Senado, ela tem uma maior abrangência, né?
Exatamente, porque ela, por ser a casa dos estados, né? Então, a presidência do Senado, eu não vou, eu vou terminar esse vídeo por aqui, mesmo que ele fique um pouquinho menor, mas eu vou deixar aqui para a gente falar num vídeo só, né? Que aqui eu terminei a parte da Câmara, né? Então, quero encerrar aqui com a parte da Câmara. E depois, no próximo vídeo, eu trato do competência do Senado. Então, gente, o que é importante? É muito importante a gente ter uma noção de como funciona a Câmara dos Deputados. Isso, por simetria, né? Acontece também a mesma coisa para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas. Então, imagine, Câmara de Vereador, nós temos mais de 5.570 municípios, né? Cada Câmara tem a sua importância, cada Câmara de Vereador, cada 27 Assembleias Legislativas, né? O maior número de deputados, acho que deve ser São Paulo, que é em torno de 94 deputados. Então, eles decidindo sobre São Paulo, né? Aqui em Pernambuco nós temos 49 deputados estaduais. Tudo isso é para a gente tomar a iniciativa, para a gente acompanhar o movimento, para a gente não ficar no dia a dia, porque vocês perceberam a importância que tem numa Câmara. Agora, qual é o problema? O problema é que fica lá anos e anos e anos um projeto de lei que não interessa a eles votarem, porque a gente não cobra, né? Eles vão lá, projetos que estão para ser votados há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, porque a sociedade não cobra. E é um projeto bom para todo mundo, mas eles não cobram. Por exemplo, esse projeto que tem, eu acho que é um projeto interessante, para acabar com essa coisa de documento do município, documento do Estado, documento da União. Uma lei que desse uma identidade nacional a todos os brasileiros. Todo mundo. Se você tirasse uma identidade do município de Santa Cruz de Caparibe, valeria no Acre. Mas não tem esse. Porque os órgãos eles não se comunicam. E esse tem projeto de lei para isso, né? A questão do SUS, né? A questão do SUS é fundamental. Que todo mundo seja atendido no SUS, né? Agora fica o SUS jogando para lá e para cá o paciente. Você vai em Caruaru, não, você mora onde? Eu moro em Campina Grande, então vá para Campina. Ah, eu moro em Itaquaritinga, vá para Santa Cruz. Não, gente, são coisas que a gente precisa de entender, que o povo precisava de saber, e isso é falta de lei, né? Que ficam anos parados lá no Congresso, na Câmara e no Senado, e não são aprovados. Mas vocês viram qual é a importância da nossa leitura dessa Constituição para a gente entender como funciona, né? Tudo depende, vocês perceberam, tudo depende do Congresso Nacional, até da televisão, né? Se o governo resolver dizer assim, fechar uma emissora de TV, proibir que você vai ficar sem a novela, vai depender do Senado. Então é fundamental, né? Processar o presidente. Então você viu que não é uma. Mas não quero saber de Constituição. Não, a Constituição é fundamental para você entender. Ok, gente? Olha, muito obrigado mais uma vez. Espero no próximo eu vou falar sobre competência privativa do Senado, viu? Muito obrigado e até a próxima.